Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 24 do livro de Mateus. Vocês não ligam pelo meu sotaque paulista, não? Mas faz parte, né? Como diz. Mateus. Capítulo 24, no versículo 14. Antes da gente ler, só relembrando o que está acontecendo aqui, Jesus ele está falando para os seus discípulos, respondendo uma pergunta. Os discípulos chegaram para Jesus e falaram: Mestre, quando que essas coisas devem acontecer? E Jesus começa então a responder a sua pergunta, dizendo os sinais que aconteceriam antes da vinda dele. E aí ele chega nesse momento aqui no versículo 14, ele diz assim: E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado, como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Amém? Irmãos, nós queremos aqui hoje compartilhar com vocês algo que nós conseguimos receber do coração de Deus e que é muito importante que você esteja bastante atento com as palavras que nós vamos falar, porque o Senhor nessa noite ele quer falar comigo e com você algo que vai além das nossas expectativas, algo que vai além da nossa realidade enquanto comunidade local. O Senhor quer nos levar mais longe. Nessa noite o Senhor quer que os teus olhos estejam voltados para pessoas que você ainda não conhece. E eu vou falar um pouquinho dessas pessoas. Quantos aqui conhecem o Jocum? Jocum é uma das maiores agências missionárias que existem no mundo hoje. Agências que enviam missionários para os povos, para que o Evangelho seja pregado e testemunho a todas as nações, como Jesus falou, para que Jesus volte. Não só a Jocum, mas existem outras agências missionárias que estão representadas, fazendo esse trabalho de divulgação do Evangelho. Quantos aqui sabem que existe um movimento de tradução da Bíblia? Se você tem uma Bíblia hoje, foi porque a Bíblia ela foi traduzida. E graças a Deus ela chegou nas suas mãos. O Senhor começou a dar uma estratégia, eu não sei se você percebeu, mas os tempos começaram a ficar mais acelerados. Todos os sinais apontam para a volta de Jesus. Todos os sinais. De 2020 para cá, tudo começou a andar mais rápido nessa profecia. E o Senhor começou a dar estratégias para missionários, para que o Evangelho pudesse chegar mais longe. E então começou o processo de tradução oral das Escrituras. Tradução oral da Bíblia. E o que isso quer dizer? Quer dizer que existem povos ao redor do mundo que precisam que a Bíblia seja traduzida de forma oral. O que é a forma oral? Falada. Através da comunicação, através daquilo que nós falamos pela oralidade, porque são povos que não leem e não escrevem. Eu trouxe aqui uma estatística atualizada. Nós temos no mundo hoje cerca de 8.000 línguas catalogadas. Hoje passou um pouquinho de 8.000, nós temos um pouco mais de 8.000 línguas. Dessas 8.000 línguas, apenas 10% tem toda a Bíblia traduzida. É muito ou pouco? É muito pouco, não é mesmo? É muito pouco. E é triste demais saber disso. Porque na nossa realidade local, nós pensamos que o Evangelho já foi pregado para todo mundo, porque nós conhecemos só a nossa bolha. Mas na verdade, existem muitas pessoas que morrem sem saber que existe um Deus, sem saber que Jesus Cristo é o Senhor. E é por isso que nós estamos aqui hoje. Dessas 8.000 línguas, 45% delas não tem nem o alfabeto. Não são pessoas que leem, que escrevem. Então como que nós vamos levar um livro para essa pessoa e apresentar para elas o Evangelho se elas não leem e não escrevem? Primeiro a gente precisa alfabetizar. Primeiro a gente precisa fazer todo um trabalho de mobilização para que esses escritos cheguem nessas pessoas, para que elas compreendam. Sabe quanto dura um processo desse de tradução escrita da Bíblia? Cerca de 24 a 30 anos, dependendo da complexidade. Como é que a gente vai acelerar a volta de Jesus? Jesus começou a dar uma estratégia para os missionários. E nós começamos a perceber que pela tradução oral da Bíblia, o que levaria cerca de 30 anos, reduz para 5 anos. E o Evangelho consegue chegar mais rápido em povos que não foram alcançados.
Meus irmãos, eu não sei se vocês compreenderam, mas são muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus porque não tem a Bíblia escrita na sua língua materna. Como que eles vão ter acesso ao Evangelho? Através da Bíblia sendo traduzida de forma oral. Então existe uma necessidade muito grande de pessoas serem enviadas, de pessoas investirem a sua vida nesses campos missionários. E existe um termo que nós usamos, que é o PNA, povos não alcançados. Existem povos que não foram alcançados, é sobre eles que nós vamos falar. Povos que não foram alcançados pelo Evangelho. São pessoas onde existe uma resistência muito grande por parte do governo, ou até mesmo por parte do líder de tribos, onde se você chegar com o Evangelho, além de você não conseguir entrar, você ainda pode ser morto. Então existe uma perseguição que impede que o Evangelho chegue nesses lugares. E eu não sei se você sabe, mas no Brasil nós temos povos não alcançados. Eu trouxe aqui, eu estava vendo mais cedo com o pastor, ele estava fazendo uma pergunta, eu fui pesquisar. Nós temos, só no Brasil, além da língua portuguesa, que é o que a gente conhece, nós temos aqui cerca de 179 línguas que são faladas só no Brasil. E dessas 179 línguas, nós temos aqui 139 que são considerados povos não alcançados. Línguas onde o Evangelho ainda não foi traduzido. Só no Brasil. E quando nós falamos de língua, nós estamos falando de um povo. Não estou falando de uma pessoa. Estou falando de famílias. Nós estamos falando de povos, de comunidades, de pessoas que nunca ouviram falar de Jesus no Brasil. Isso só no Brasil e ao redor do mundo. É muita gente. Então, nós temos aí as tribos que elas têm, que eles têm as suas religiões, né? Nós temos o islamismo, o budismo, o hinduísmo, que são predominantes nessas tribos. Que para você se converter ao Evangelho, e você tem que abandonar a sua religião materna, a sua religião principal, para se converter, você praticamente está assinando o seu atestado de morte. Então muitos irmãos hoje morrem por causa de Jesus. Você sabia que 360 milhões de cristãos são perseguidos no mundo hoje, em 2023? Às vezes a gente olha na Bíblia e vê lá os mártires, né? Os nossos pais na fé, os nossos irmãos que foram entregues aos leões, que foram queimados na fogueira, que foram decapitados, foram crucificados de cabeça para baixo, como Pedro. Mas isso acontece nos nossos dias hoje. Acontece hoje, 2023, está acontecendo. Talvez você não tenha acesso, mas num país lá no Oriente Médio, um país lá na Ásia Central, um país lá do outro lado do mundo, onde o Evangelho é proibido de ser anunciado, pessoas que se convertem ao Evangelho naqueles países, eles são perseguidos e mortos. Será que você pensa que Jesus, ou o próprio Deus, ele não tem um buraco no coração dele? Algo que machuca? Quando nós lemos o livro de Jeremias, nós vemos o lamento de Deus para Jeremias, sobre aquilo que ele fez para a liberdade do povo dele, sobre como ele livrou o povo dele do Egito, como ele deu novas leis, como ele quis conduzir o povo em bênção, em prosperidade, nos seus mandamentos, mas aquele povo não quis ouvir a voz do Senhor, eles se rebelaram contra o Senhor, e por isso o Senhor começa a se lamentar com Jeremias. Será que você já leu o livro de Jeremias por essa ótica? E é a mesma coisa, existe uma ferida no coração de Deus que eu e você podemos nos mover nisso. O apóstolo Paulo, ele vai dizer uma coisa muito importante, ele diz que nós somos cooperadores de Deus. E o tema da nossa mensagem, como foi anunciado, é como que nós podemos cooperar com Deus, com aquilo que Ele está fazendo na terra hoje. Como que eu e você podemos cooperar? Porque o apóstolo Paulo, ele disse, nós somos cooperadores de Deus. Então existe uma obra que o Senhor está fazendo, existe um movimento que o Senhor está fazendo na terra, só que ele precisa que a igreja coopere com Ele. E quem é a igreja? Somos eu e você. Somos nós. Nós estamos aqui reunidos no nosso período de culto, mas não somente para estarmos aqui reunidos no período de culto, cantando louvores ao Senhor. Isso é maravilhoso, mas o Senhor espera mais de mim e de você. O Senhor espera que nós, de alguma forma, tenhamos compaixão daqueles que ainda não o conhecem.
Quando eu estou com pena de alguém, quando eu estou com dó de alguém, eu posso até chorar por aquela pessoa, mas não necessariamente eu vou fazer alguma coisa para solucionar o problema dela. Mas quando eu tenho compaixão, eu sou igual o bom samaritano. O bom samaritano estava ali, ele viu que tinha alguém ferido no meio do caminho, e aí ele se moveu de uma íntima compaixão no seu coração, e ele construiu um caminho que ele pudesse ajudar aquele homem que estava ali estendido ao chão. Ele foi, derramou óleo, o azeite, o vinho sobre as feridas, pegou aquele homem para o local onde ele pudesse ser cuidado e ainda pagou para que ele ficasse ali sendo cuidado por outras pessoas, com a expectativa ainda de voltar para saber se ele estava bom ou não. Então a compaixão vai fazer com que a gente dê o primeiro passo em direção à cura do outro. A compaixão vai fazer com que a gente dê o primeiro passo em solucionar o problema do nosso irmão. Então, o Senhor, Ele espera isso de mim e de você. E é maravilhoso a gente saber que Deus, Ele é tão grandioso, tão maravilhoso, que Ele, na verdade, Ele não precisa que eu e você façamos alguma coisa. Se Jesus quiser, com apenas uma palavra, Ele pode anunciar o Evangelho para todo mundo. Eu não sei se você sabe, mas existem muçulmanos que estão recebendo revelações de Jesus e estão se convertendo. Existem pessoas em locais muito isolados, onde o Senhor está se revelando em sonhos. Então Jesus, Ele tem pressa de voltar. E a Bíblia fala, em Mateus 24, Jesus está falando que Ele só volta quando o Evangelho for anunciado em testemunho a todas as nações. E todo mundo, pelo menos, ouça falar de Jesus. Porque nosso Deus, Ele é a justiça. Então, é um movimento da igreja. Deus está movimentando a igreja nos nossos dias. E preste atenção que isso é muito recente. Jesus está criando um movimento de tradução oral da Bíblia para que o Evangelho chegue nessas pessoas que não são alcançadas, para que eles o conheçam. E tem muita gente que nunca ouviu falar de Jesus, que quando ouve falar de Jesus, se converte na mesma hora. Se um líder de uma tribo se converte a Jesus, toda a tribo se converte também. Então é por isso que nós precisamos orar. Então, com esse movimento de tradução oral da Bíblia... ela colocou aqui. Obrigado. Aqui, olha, nós estamos levantando 7.000 intercessores para mais de 8.000 línguas. Faça parte do movimento de tradução oral da Bíblia. Quem quer fazer parte desse movimento? Quem quer fazer parte daquilo que Deus está fazendo na terra? Glória. A gente não vai nos lugares para jogar palavras ao vento. Nós vamos nos lugares direcionados por Deus, porque Deus quer despertar pessoas. Deus quer movimentar pessoas. Deus quer fazer com que eu e você nós assumamos esse compromisso de cooperar com Ele. Porque sem braço humano para isso acontecer, nós precisamos nos envolver nisso. E, gente, obrigado. O movimento de tradução oral da Bíblia é algo muito importante, acelera a vinda de Jesus. O apóstolo Pedro, na sua segunda carta, ele vai dizer que nós devemos aguardar a vinda do Senhor com piedade, com santidade, com expectativa no nosso coração, mas nós devemos também apressar o dia da vinda dele. E uma forma de nós apressarmos o dia da vinda do Senhor é fazendo com que os povos ouçam o Evangelho. E é por isso que nós estamos na TV Ondas Play. Porque através da TV Ondas Play nós temos a possibilidade de movimentar mais igrejas, de fazer com que a nossa voz chegue mais longe e despertar a igreja para esse movimento. Vocês estão conseguindo compreender? Sim. Então, eu quero dizer aqui que não é nenhum luxo a gente estar na TV. Não existe nenhuma mordomia nisso. Nós estamos ali porque o Senhor nos plantou de forma muito estratégica. Nós estamos ali para cumprir algo que o Senhor está fazendo na terra, para mover pessoas, para despertar no seu coração esse senso missionário. E aí nós conhecemos o pastor Dácio. Pastor Dácio, será que a gente pode ir lá na nossa igreja para poder movimentar os seus intercessores, para fazer com que Jesus chegue mais rápido aos povos que não foram alcançados? Vocês estão entendendo o propósito? Esse é o propósito, meus irmãos. Nós não estamos na TV porque a gente fala bem, ou porque a gente tem uma boa postura, ou porque, sei lá, temos uma estrelinha na testa, não tem nada disso. Nada disso. Tudo existe um propósito. E o nosso propósito é fazer Jesus ser conhecido entre as nações da terra. Existe uma profecia em Apocalipse que diz que todas as nações, todas as tribos, todas as línguas, todos se dobrarão diante do Senhor e reconhecerão que Ele é o Rei. Aleluia. Ele é o Rei de toda a terra. Como nós já conhecemos a profecia. Aleluia. E sabemos que esse dia vai chegar, nós queremos contribuir com isso. Amém. Não é mesmo?
Nós queremos ser protagonistas nisso também. Nós queremos chegar lá diante do Senhor com a nossa multidão. E muitas vezes a nossa multidão, às vezes nem está lá do outro lado do mundo, às vezes está do outro lado da rua. Aqui no bairro no bairro Antonina, o pastor estava comentando conosco, existem tantas coisas para serem feitas aqui, existem tantas coisas, e nós podemos nos mover como igreja. Existe compaixão para tocar eu e você nessa noite. Essa é a causa para que você vai investir a sua vida. É essa causa que você deve orar todos os dias. Foi para isso que você conheceu essa música. Porque, meus irmãos, uma coisa é nós aceitarmos Jesus e vivermos a nossa vida, viemos na igreja todos os domingos, nas quartas-feiras, nós louvamos o nome do Senhor, nós modificamos coisas na nossa vida, nós renunciamos muitas coisas, nós vivemos em santidade, mas outra coisa é nós cumprirmos o chamado de Deus para a nossa vida. Aleluia. Existe algo preparado para mim e para você, diferente. O meu é diferente do seu, o seu é diferente do dela, o dela é diferente do dele. Deus tem para cada um de nós rostos específicos de onde Ele quer que nós investamos o nosso tempo e a nossa vida. Então, nós precisamos nos envolver com as causas que movem o coração de Deus. Porque a minha vida cristã, ela não é apenas para eu pensar em mim mesmo. O Senhor conhece as minhas necessidades. O Senhor conhece onde eu posso chegar. O Senhor conhece o que eu vou precisar para chegar em tal lugar. O Senhor quer um povo nos últimos dias comprometido com aquilo que Ele deseja fazer ao redor do mundo. As pessoas que dizem sim, pessoas que se envolvam na causa, pessoas que desejam investir a sua vida nisso. E é por isso que nós estamos levantando intercessores. São 7.000 intercessores para mais de 8.000 línguas. Cada intercessor adotando pelo menos uma língua, com a responsabilidade e o compromisso de orar por eles, até que a Bíblia seja traduzida de forma oral para esse povo. E por que nós estamos levantando intercessores? Porque é muito prático, tudo acontece por meio da oração. O pastor Dácio estava falando ali que um dia ele levantou e foi e colocou as mãos sobre os muros daquele terreno que tem ali na frente, e o Senhor fez acontecer. Ele fez um ato profético ali e o Senhor deu. Ele orou, ele provavelmente gastou os joelhos dele ali, investiu o tempo dele em oração e conseguiu o terreno. Não só ele, como muitos aqui da igreja, com certeza. Tudo acontece por meio da oração. Amém? Aleluia, Jesus. Tudo acontece, meus irmãos, por meio da oração. Jesus está se revelando aos povos não alcançados, porque tem gente orando para que isso aconteça. E o movimento de tradução da Bíblia, ele é muito importante para que as pessoas conheçam Jesus. O movimento de tradução oral da Bíblia, ele é tão importante quanto o movimento escrito, da Bíblia escrita. Não adianta a gente levar inteligência artificial para fazer com que os povos sejam alcançados de forma em grande massa, porque não é assim que funciona. A gente precisa prezar pela veracidade da Bíblia, a gente precisa prezar pela cultura, a gente precisa chegar no meio do povo, conviver com esse povo. E existe, gente, uma deficiência muito grande de pessoas, de mão de obra, para isso acontecer. Então, por isso que nós estamos levantando intercessores. Porque quando a gente levanta intercessores, o Senhor move todas as coisas. O Senhor coloca no coração do homem o desejo de se envolver com as causas que são no coração dele. Quando nós levantamos intercessores, nós estamos levantando intercessores para que o Senhor crie um caminho estratégico para aquela nação onde o Evangelho não pode entrar, e de repente Ele mova alguma situação lá no meio da liderança e eles consigam acessar o Evangelho. Então, através da oração, nós estamos comprometidos com o coração de Deus para esses povos. Jesus, Ele quer se revelar para os povos não alcançados. E Ele vai se revelar, porque a Bíblia fala sobre isso. Mas a Bíblia também fala que nós devemos apressar o dia da vinda dEle. Então, Deus conta comigo e com você.
Ele, se ele quisesse, de uma forma muito sobrenatural, com uma palavra ele resolvia tudo. Mas ainda assim é tão bonito que ele deseja que eu e você coopere com ele. Ele quer que a gente se envolva nas causas do coração dele. E aí como é que você vai fazer para fazer o processo de adoção? Aqui não dá para ver não, mas tem um QR Code. Quem desejar adotar uma língua, saiba que quando você está adotando uma língua, você está adotando um povo. A partir de agora eles são seus filhos. E vocês vão orar por eles até que Jesus se revele. É um trabalho de responsabilidade, de comprometimento. Se você se sente vocacionado para isso, se você sente esse chamado no seu coração, se o seu coração começou a queimar por causa dessa missão, me procura no final do culto, que a gente vai conversar. Vou passar para vocês o meu telefone e pelo WhatsApp eu vou mandar para vocês algumas línguas que nós temos, dessas 8.000 línguas, é muita coisa, e você vai orar, você vai buscar a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo te direcione qual língua você deseja adotar, qual língua ele quer que você adote para você orar, e como que você pode se envolver no movimento de tradução oral da Bíblia. Amém? Deus conta comigo e com você. Para esse tempo de 2023, hoje, agora, já, não é para ontem. Está acontecendo um movimento de Deus na terra. Você vai ficar de fora? Você vai ficar de fora? Se eu fosse você, não ficava não. Porque muita gente vai ouvir falar de Jesus pela primeira vez porque nós oramos por eles. Amém? Amém. Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus, aleluia.